Te agradeço. Em nome de Jesus, amém. Bom, hoje é o dia do adolescente batista. E eu estou aqui para falar mais com eles, mas também, obviamente, essa mensagem é para toda a igreja. Então, me perdoa se eu for focar um pouquinho nos adolescentes. Cadê os adolescentes? Levanta a mão aí. Lá no fundão, né? Turma do fundão. Beleza. Gente, ser adolescente não é fácil, não. Eu estava numa viagem com a minha família no final de semana passado. Eu tenho uma prima de 15 anos e um primo de 16. Eu fico vendo o que eles estão passando, né? O que eu vou fazer da minha vida? Enem. Enfim, ser adolescente é complicado. Só para vocês darem uma lembrada em como é ser adolescente. Adolescente é a fase ali entre 12 e até 19 anos ali no máximo. Tem gente que acha que é 18, tem gente que acha que é 19. Enfim, entre 12 anos, quando você tem 12 anos, você ainda é aquele menino ou menina que é cuidado totalmente pelos pais, né? Você não tem tantas responsabilidades assim, você ainda é meio que uma criança. Mas aí, 6, 7 anos depois, você já tem que ter, entre aspas, uma decisão tomada do que você vai ser para o resto da sua vida, você já tem uma série de outras responsabilidades. E ainda é aquela fase que você não é nem mais criança e nem adulto, né? Você está naquele meio termo ali, está naquela confusão toda. Além disso, é a fase que você começa já a andar sozinho, você vai ter seus amigos, você já não vai ter os seus pais o tempo todo ali para te abraçar, para cuidar de você. Filho, eu estou aqui. Você vai ter que tomar suas próprias decisões. Outra coisa, você passa por muitas mudanças no corpo, de pensamento. São coisas que incomodam, são coisas que a gente não está habituado. Então, nesses 6 anos, você vai estar ganhando pelos, você vai estar ganhando barba, enfim, você vai começar a gostar de uma menina, de um menino. É uma fase realmente difícil. E, além de tudo, é a fase que você começa a se questionar e ser questionado diretamente e o tempo todo quem você é. Quem é você? E a gente também se questiona quem sou eu? Quem eu quero ser? E é sobre isso que eu quero falar hoje. E é mais ou menos o que eu acredito que estava acontecendo com esse cara aqui na Bíblia, né? Esse filho. Essa história eu peguei só um trecho porque vocês já estão cansados de saber a história do filho pródigo, imagino eu. Um filho, né, que morava numa casa, provavelmente o pai era muito rico, e esse filho falou: cansei dessa vida, não quero mais ser cuidado pelo meu pai, quero seguir meus próprios caminhos, vou largar tudo, vou pedir herança para o meu pai e vou seguir meus rumos. E aí ele chega para o seu pai: pai, me dá a herança. E naquela época, quando um filho falava isso para o pai, era basicamente ele falando assim: pai, eu preferia que você tivesse morto, para mim o que vale é a sua herança. Então, basicamente, ele meio que falou assim: pai, você morreu para mim. Então ele pegou essa herança, saiu, foi viver sua vida, fez tudo o que ele podia fazer no mundo, gastou todo o dinheiro, e aí a gente chega nesse ponto que eu li aqui para vocês. Ele passou por dificuldades depois, né? Comeu a comida dos porcos, enfim, vocês já sabem disso. E ele chegou nesse ponto aqui. Caiu em si e aí decidiu regressar à casa do pai. Muito bem. Perfeito. E aí eu vou para o ponto que eu já quero chegar. A partir desse momento que ele cai em si, a gente acabou de cantar essa música, né? Que mas me perdi, Senhor, no caminhar, tentei andar sozinho, na aventura dessa vida foi só ilusão. Confesso que andei perdido sim, mas hoje eu te devolvo um coração arrependido de tudo que fez. Quero voltar, Senhor, para os teus rios, voltar para os seus rios. Enfim, desculpa, gente, tá tudo certo, respira. Muito bem, caiu em si, olha o link da música, né, legal. Beleza, ele caiu em si, se arrependeu. E o que eu quero deixar para vocês hoje é basicamente o que acontece sempre que a gente cai em si, sempre que a gente se arrepende, sempre que a gente se reconhece: Deus, vacilei, pisei no tomate, dei mole. Sempre que a gente faz isso e busca ir em direção a Deus, 3 coisas certamente vão acontecer com você, certo? Tá? E são essas 3 coisas que eu quero deixar aqui para vocês.
A primeira coisa que aconteceu foi no versículo 20. Quando ele cai em si, ele levantou e foi para o seu pai. E diz o texto aqui, que ainda longe o seu pai o viu. E o seu pai, cheio de compaixão, correu para o seu filho, o abraçou e o beijou. Então vamos imaginar a cena aqui, né? O filho está de longe, o pai está lá, o pai viu o filho chegando de longe. Então o pai meio que já devia estar esperando o filho chegar, né? E o pai vem correndo. Naquela época, as pessoas usavam vestido, né? Aquela roupa assim, para correr. Imagina que não seja uma coisa muito simples, né? Ele teria que levantar a saia dele aqui para conseguir correr. E naquela época você mostrar as suas canelas era uma coisa muito humilhante, né? Então, o pai meio que se humilhou assim, né? Além de tudo, tem a questão de ele falou, pô, eu queria que você tivesse morto. Então ele se humilhou mais ainda, não foi orgulhoso. E foi correndo em direção ao filho. E passou por esse momento de humilhação e cheio de compaixão, o abraçou e o beijou. Então a primeira coisa que certamente vai acontecer com você, sempre que você cair em si, adolescente, nessa caminhada tão difícil que você vai tanto se questionar, quem sou eu? Sempre que você cair em si e falar, pai, quero voltar para sua casa, quero voltar para os seus braços, a primeira coisa é você entender que você está voltando para um Deus que se humilha por você. Ele já se humilhou por você, já fez esse sacrifício por você. Ele morreu naquela cruz e sofreu toda a humilhação que um ser humano poderia receber. A humilhação por mim, pelos seus pecados, pelos meus pecados e por todos nós. Você está voltando para um pai que está disposto a se entregar totalmente por você. Um pai que tem compaixão e por isso ele faz essas coisas. Então, primeira coisa, você vai estar voltando para um pai que se humilhou por você, que se sacrifica por você. Amém? Segunda coisa, que certamente vai acontecer quando você diz, caí em mim, Deus, eu me arrependo. A segunda coisa está escrita no mesmo versículo. O pai o abraçou e o beijou. Sempre que você cair em si, nessa caminhada de adolescente, nessa caminhada tão difícil que você vai estar ouvindo tantas coisas, sempre que você falar, Deus, estou arrependido, Ele vai se humilhar, vai vir em sua direção e Ele vai te abraçar e vai te beijar. Você vai se sentir abraçado como um pai que diz, filho, eu estou aqui por você, deita aqui no meu colo, vem aqui, eu te amo. Então, isso é uma coisa muito importante, porque muitas das vezes a gente, como adolescente, eu falo também por minha experiência, a gente não vai querer o abraço do nosso pai, né? O abraço da nossa mãe não quer aquele carinho todo que a gente tinha quando era criança. Mas o amor de Deus, ele é um amor que deixa a gente tão tranquilo e é no nosso momento sozinho que a gente vai fazer essa confissão. Então não vai ter aquela questão de estou pagando um micão aqui com meu pai me abraçando. Então, sempre busque fazer isso, adolescente. Quando você estiver sozinho no seu canto, que você vai dizer, pai, estou arrependido. E pode ter certeza que você vai sentir esse abraço de Deus. Você vai sentir esse carinho de Deus. Ele vai dizer, eu te perdoo, filho. Vem aqui, deite em meus braços, deite em meu colo. Vai fazer um cafuné em você. E vai te tranquilizar, vai te dar paz no coração. Terceira e última coisa que Deus sempre vai garantir para você quando você disser que está caindo em si, que você está arrependido e quer voltar para casa. Ele diz, o filho, depois que ele abraça e beija, o filho vai lá e fala, pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado seu filho. E o pai disse aos seus servos, depressa, tragam a melhor roupa, vistam nele, coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Então, a última coisa que Deus vai garantir para você quando você for em direção a Ele, caindo em si, é que você vai ser chamado de filho. Eu não sei como você está aí agora,
Eu não sei se você já passou por essa experiência de ser chamado de filho de Deus. E às vezes a gente acha que sim, né? Porque como a gente foi criado na igreja, a gente acha que já é filho de Deus e está tudo certo. Porém, a gente precisa passar por esse momento de arrependimento para ser chamado de filho de Deus. A gente precisa minimamente ir em direção a Deus para que Ele venha correndo e nos abrace. Deus já está nos esperando para isso. Então, adolescente, trazendo para o nosso contexto, tira esse momento sozinho para você. Sei que na escola, sei que na faculdade, vocês certamente vão ouvir diversas vezes que Deus não é o caminho certo, que a igreja não é o lugar para você, que a igreja é o último lugar que você devia estar. Mas, quando nós caímos em si, quando nós estamos sozinhos, pode ter certeza que essas 3 coisas você vai ter. Primeira, um pai que se humilha, que se sacrifica por você. A segunda, um pai que te abraça, te beija, te dá todo o conforto. E a terceira, um pai que quer te chamar um pai que te chama de filho. Muito bem. E eu digo, quando a gente questiona quem nós somos, talvez você nunca vai conseguir responder de fato essa pergunta. Quem eu sou? Creio aqui que pessoas muito mais velhas que eu podem afirmar isso. Você nunca vai conseguir de fato dizer, eu sou nananana, com todas as palavras. Muitas vezes a gente vai dizer assim, eu falando de mim, eu sou Renan, mas um nome não te define. Eu posso fazer como me apresentei aqui. Eu faço seminário, gosto de música, mas isso também não me define. Eu posso dizer, eu sou um médico, sou um arquiteto, sou um advogado, sou um jogador de futebol, mas isso também não te define. E eu acho que a gente achar essa definição realmente é muito difícil. Mas o que eu quero deixar para vocês hoje, deixar no coração de todos vocês adolescentes, é que todas essas coisas, a essência de todas essas coisas que eu falei, que sim, são parte de você. Seu emprego, o que você gosta de fazer, o seu nome, tudo isso é parte de você, mas não te define. A base de todas essas coisas está em você ser um filho amado de Deus. Eu sou um médico, sou um jogador de futebol, sou um arquiteto, mas porque eu sou um filho de Deus, eu vou ser um médico que vai fazer isso de uma forma que um filho de Deus faria. Eu sou o Renan, eu sou um menino que gosta de música, e toda a música que eu tocar, eu vou fazer da forma que um filho de Deus faria. Então, ao longo da sua vida, você vai ter diversas definições de quem você é, você vai mudar, você vai voltar atrás, mas todas as coisas que você fizer, lembre que a essência de tudo é você ser filho de Deus. Amém? Muito bem. Só lembrando as 3 coisas que nós temos quando nós vamos para o nosso quartinho e a gente se humilha. Quando a gente cai em nós e se arrepende. Primeira, Deus se humilha por você. Deus já pagou esse sacrifício. Segunda, Ele vai te abraçar e te beijar. E terceira, Ele vai te chamar de filho amado. Eu separei uma canção que eu nem sei se vou conseguir cantar, porque eu estou com uma alergia, uma tosse crônica. Mas é uma música que eu fiz e fala justamente por isso, fala justamente disso, de um Deus criador, um Deus que tem todo o poder, o Deus que faz o sol raiar, o Deus que está no controle de tudo, do tempo, das coisas que mais nos assombram, das coisas que mais nos dão medo. Mas esse mesmo Deus, que é esse Deus tão poderoso, Ele tira um tempo para se humilhar, para te abraçar e para te chamar de filho. E Ele quer te chamar de filho. Então eu quero dar essa oportunidade para você, fechar seus olhos enquanto eu canto essa música, prestar um pouco atenção na letra dessa música, e você ore a Deus, falando, Deus, eu caí em mim, estou arrependido, Senhor, de tudo que eu fiz, e eu quero ser chamado de filho. Eu quero sentir esse abraço, esse carinho, esse cafuné, Senhor, esse cuidado seu. E eu quero ser chamado de filho. E daqui para frente, eu vou ser chamado de filho para sempre. E isso vai basear todas as minhas atitudes. Tudo que eu me questionar quem eu sou, a essência vai ser de ser um filho de Deus. E isso vai basear as minhas atitudes em todos os lugares que eu tiver.
Então, vamos cantar. Tudo certo aí, Pedro? Pedir para vocês fecharem seus olhos agora, entrar nesse momento de cair em nós mesmos. Eu também vou estar fazendo isso enquanto canto. Imagine um ser com todo o poder de criar e descriar tudo que vê. Imagine um ser que pode nos curar, que até o tempo pode controlar, e fazendo tudo isso ainda se importou contigo, e de filho este ser quer te chamar. Imagine um ser maior que o universo, mas nos detalhes dá até flores aos insetos. Imagine o ser que faz o sol raiar, e com isso a alegria renovar. E fazendo tudo isso ainda se importou contigo, e de filho este ser quer te chamar. Quer te chamar. Imagine um ser capaz de amar sem ver cor da pele, classe, gênero ou poder. Imagine um ser disposto a escutar tudo que a ele quiser procurar, e fazendo tudo isso ainda se importou contigo, e de filho este ser quer te chamar. E fazendo tudo isso ainda se importou contigo, e de filho este ser quer te chamar. E de filhos este ser quer nos chamar. E de filhos o Senhor quer nos chamar. Quer nos chamar de filhos. Amém. Senhor Deus, muito obrigado por estarmos aqui essa manhã. Muito obrigado porque você é o Deus que enviou seu Filho para pagar todo o sacrifício, para se humilhar por nós naquela cruz, pagar todo o preço que nós deveríamos pagar.
Senhor Deus, nós aqui nessa manhã estamos caindo em nós mesmos, nos arrependendo, Senhor, do que fizemos. E nós já podemos sentir que o Senhor é um Deus que se sacrifica, que o Senhor é um Deus que já corre em nossa direção com compaixão para nos abraçar e nos beijar e nos amar, para nos dar o colo que a gente precisa, para nos dar a paz no coração, para que a gente deposite todas as nossas angústias em Ti, Senhor. Muito obrigado porque o Senhor é o Deus que, como essa música diz e como o texto diz, quer nos chamar de filho. E todas as vezes que a gente cai em si e vai em direção ao Senhor, é isso que nós escutamos. E é isso que estamos escutando aqui nessa manhã. Nós somos filhos amados seus. Deus, que todas as nossas atitudes, que sempre que a gente se questionar quem nós somos, a gente lembre que a essência de tudo que a gente é ser filho de Deus. Que a gente lembre, Senhor, que a gente só pode amar ao outro porque o Senhor nos amou e nos chamou de filho primeiro. Que a gente lembre que a gente só pode exercer a nossa profissão, o nosso ministério da melhor forma se a gente disser: Senhor, eu sou um filho teu e quero fazer tudo para te agradar. Que as nossas vidas, que a vida dessa igreja, que a vida desses adolescentes que aqui estão reflitam cada vez mais a sua presença, reflitam cada vez mais que eles são filhos amados teus, Senhor. E é isso que eu peço, Senhor, para essa igreja, para essa cidade, para esse estado e para esse país e esse mundo, Senhor. Que as pessoas cada vez mais se reconheçam, caiam em si e queiram ir em direção ao Senhor. É isso que oro, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe, cara.